Gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Vamos fazer hoje a nossa aula de número 10 da playlist do terceiro ano. Vamos iniciar hoje assunto novo, geometria espacial. E para falar dos sólidos que virão, prisma, pirâmide, cone, cilindro, esfera, a gente precisa falar de uma introdução, né, de conceitos básicos referentes à geometria em 3 dimensões, né, a geometria espacial, geometria no espaço. Antes de qualquer outra coisa, vale destacar que a geometria espacial precisa muito da geometria plana. Então, eu recomendo que vocês assistam a playlist de geometria plana da playlist do Alicerce, que já tem gravada por mim, dos vídeos 17 ao 24. São 8 vídeos de geometria plana que a gente vai precisar agora na geometria espacial, tá? Então, vamos lá iniciar o compartilhamento. Então, assim, o tema da aula de hoje qual é? A gente vai falar do conceito de diedro, de triedro e de ângulos poliédricos, tá? Diedro, triedro, né? E ângulos poliédricos. Vamos tentar trabalhar com esses 3 conceitos, né? Poliedro, diedro, triedro e ângulo poliédrico, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto. A nossa playlist do terceiro ano está aí iniciada. Aqui os nossos tópicos até agora, né? Então, já demos 9 aulas de análise combinatória, probabilidade de binômio de Newton, e hoje a aula número 10. Vamos trabalhar com a geometria espacial, conceitos dos diedros, triedros e ângulos poliédricos. A gente vai, aqui nessa aula 10, fazer alguns exercícios aqui a respeito de diedro. Então, compartilhando aqui a apostila, então, tá aqui a nossa apostila. E aí vem o primeiro conceito, né? O conceito de diedro. Então, você está vendo aqui 2 planos, o plano alfa e o plano beta. Esses dois planos se interceptam nessa reta R. E diedro é chamada essa região localizada entre esses 2 planos, que eu posso imaginar como um dos planos rodando, né? Fazendo a rotação em torno desse eixo aqui, dessa reta R. Se ele sair de um para o outro, toda a região varrida vai ser a região do diedro. É simbolizada aqui por alfa, R, beta, o alfa e beta os planos, e R a reta de tensão, ou diedro R, tá? Essa é a simbologia. Eu poderia dizer que o diedro está para o espaço, assim como o ângulo está para o plano, né? Quando você está na geometria plana, e você tem o conceito de ângulo, né? Você é a região do plano compreendida entre 2 semi-retas. Essa região aqui a gente chama de ângulo. Mede nas unidades grau, grado ou radiano. Agora, se você tem 2 semiplanos com uma reta, né, de interseção aqui, claramente, onde começa o semiplano, né, é justamente nessa interseção aqui. E essa região localizada entre os 2, essa região toda aqui dentro, é chamada de diedro, tá? Claro que tem o diedro aqui de dentro e tem o diedro aqui de fora, exatamente como acontece com o ângulo normal, tá? Então é isso. O diedro é essa região compreendida entre 2 semiplanos. Então tá aqui. Esses semiplanos a gente chama de faces, né? Essa reta comum entre os semiplanos a gente chama de aresta, que alguns chamariam de lado, tá certo? E a frase que eu falei agora, o ângulo está para o plano, assim como o diedro está para o espaço. Aí vem o conceito de seção de um diedro. Se você pegar esse diedro dos ângulos alfa, esse é o alfa, né? E esse aqui é o beta, tá aqui o diedro, essa região aqui dentro, entre eles. E se você
faz um plano, né? Você intercepta um plano. Esse plano aqui que eu chamei de gama, tá? Se esse plano aqui, ele intercepta o diedro, essa região daqui, que está de azul, é a interseção desse plano com o diedro. Então, a gente chama essa região de seção de um diedro. É a interseção de um plano com o diedro. Se eu fizesse um segundo plano paralelo a esse aqui, ó, um segundo plano paralelo a esse aqui, não é difícil perceber que formaria aqui exatamente uma figura congruente, à figura azul lá de baixo. Ou seja, né, duas seções paralelas, são esses dois planos, beta, gama, delta. O plano delta e o plano gama são paralelos, então essas duas seções aqui, essa daqui e a de baixo, são seções que formam ângulos congruentes. Ou seja, o ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui, tá, pessoal? Essa é a informação básica de uma seção. Agora, se a seção, se o plano gama que você faz, ele forma 90 graus com a reta de interseção da origem lá do diedro, ou seja, esse plano forma 90 graus aqui com essa reta, e com essa outra aqui nessa outra direção, uma referente ao plano beta, e outro ângulo aqui referente ao ângulo com alfa. Então, eu chamo isso de seção normal. Normal, então, vem a partir da ideia de 90 graus. Então, o plano secante é perpendicular a esta. Se isso acontecer, eu tenho uma seção normal. Ali, então, nessa outra aqui, seria uma seção qualquer, essa seção daqui qualquer, porque o plano de corte não é perpendicular à reta de interseção dos diedros, que é essa reta R aqui, não é, mas já na figura de baixo, sim. Nós temos um ângulo de 90 graus, então nós chamamos essa seção de seção normal. A classificação de um diedro é exatamente a classificação que um ângulo recebe. O ângulo pode ser agudo, ou seja, o diedro pode ser agudo também, ou seja, se ele tiver um ângulo menor que 90 graus, o diedro pode ser reto, se ele tiver um ângulo exatamente 90 graus, e pode ser obtuso se tiver um ângulo maior que 90 graus. Seria essa a ideia. Diedros adjacentes. São dois diedros que têm um semiplano em comum. Se você olhar para essa figura aqui, e olhar para esse plano aqui, esse semiplano ajuda a formar esse diedro daqui e ajuda a formar esse outro diedro aqui. Então, esses dois diedros aqui, essas duas regiões, essa região e essa região, a gente chama de diedros adjacentes. Acontecia exatamente isso com ângulos, né? Esse ângulo aqui, você também chamava ângulo alfa, adjacente ao ângulo beta, no plano, né? Então, no espaço vai ser rigorosamente a mesma ideia. Aqui no ângulo, elas partilhavam de uma semi-reta comum, os dois ângulos. Aqui é um semiplano comum aos dois diedros. Dois diedros são congruentes quando eles têm as mesmas, os ângulos são congruentes, né? Então, não é o caso desse desenho, mas se esse ângulo aqui fosse de 40 graus e esse aqui também fosse de 40 graus, eu chamaria isso de diedros congruentes. Não é o caso que esse azul claro é maior, né? Pelo nosso desenho aí. Outro conceito, diedros opostos pela aresta. Então, parece muito com aquele conceito de ângulo. Você tem aqui um ângulo alfa, você tem aqui um ângulo beta, e as duas semirretas que formam alfa e as duas semirretas que formam beta fazem parte. Então, essa semirreta faz parte da mesma reta que essa semirreta daqui, e mesma coisa essa semirreta com essa daqui. Toda vez que isso acontece, esses ângulos são chamados de opostos pelo vértice, opostos pelo vértice, a gente abreviadamente chama de OPV, e a gente sabe que ângulos OPV são iguais, têm a mesma medida. Então, se aqui for 50 graus, aqui também tem 50 graus. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui nós temos esse diedro aqui, né, que essa região azul
da congruentes, né? Tivemos um probleminha aqui, não, mas a gravação continua. Pensei que tivesse interrompido a gravação. Então, vamos lá. Continuando aqui, então temos diédros opostos pela aresta. A aresta, obviamente, é essa aresta aqui, né? E eles têm a mesma medida. Se aqui for alfa, aqui vai ser alfa também. No caso da seção normal, tá? Plano bissetor de um diedro vai ser um plano que divide, né? Aqui nós temos um diedro, que era esse todo aqui, e esse plano aqui foi traçado. Esse plano é chamado plano bissetor de um diedro. Então, ele divide em dois ângulos iguais. Então, se aqui for 60 graus, aqui também é 60 graus. O plano bissetor no espaço equivale a bissetriz estão tentando conectar, parece que reconectou. Pronto. Então, continuando lá. Uma reta perpendicular a ela, que forma o quê? 90 graus com ela. Vou escolher aqui esse ponto. E aqui uma reta que forme 90 graus. Tá aqui, ó, 90 graus. Tá? É o conceito de perpendicular. Deixa eu só minimizar aqui, que ela ficou muito grande. Pronto. Quanto mede o ângulo que uma reta perpendicular a uma das faces forma com o plano bissetor dele. Ah, então temos que fazer agora um plano bissetor. Ou seja, um plano que divida esse diedro em duas partes iguais. Então, no caso aqui, ó, vai ser dois ângulos de 50 graus. 50 graus. Então, ela passa a cruzar aqui com esse ponto, ó. Então, a gente tem que olhar agora para esse triângulo formado aqui, né? É um triângulo formado. Aqui o ângulo 90 graus, porque a reta foi perpendicular ao plano beta. Se é um plano bissetor, divide em dois ângulos de 50 graus. E ele quer saber o ângulo que essa reta perpendicular aqui, essa reta forma com esse plano bissetor aqui. Então, ele quer saber esse ângulo aqui. Essa é a pergunta. Então, só saber que a soma dos ângulos de um triângulo vale 180. Então, é bem fácil descobrir que esse ângulo x vai valer quanto, pessoal? 50 mais 90 dá 140, vai ficar 180 menos 140, vai dar 40 graus. Então, esse seria um problema desse nosso bloco de exercício aqui, da parte de diedro. Nós temos aqui 5 exercícios que podem ser feitos. 6 exercícios que podem ser feitos com gabarito no final. Depois vem um próximo conceito, conceito de triedro, ou ângulo triédrico. Então, agora, nós teríamos, né, 3 planos envolvidos, né? No caso aqui, 3 faces envolvidas. Essa face que está delimitada
seria aqui esse ângulo aqui, né? Essa face aqui, esse segundo aqui, face, e uma terceira face lá atrás, que a gente não está vendo, né? Aí teria que fazer tracejada, seria esses três ângulos aqui, né? A gente vai chamar isso de ângulos das faces, tá? Ângulos das faces. Então, esse ângulo formado pelas retas A e B, eu chamei aqui de ângulo alfa. Então, nós temos três diedros, né? As interseções desses diedros vai formar esse triedro, né? Então, como se eu pegasse dois planos de cada vez, pegasse o diedro formado, depois fizesse a interseção de todos os três pares possíveis que existem nessa figura. E a informação básica que a gente vai usar muito é um conceito ligado, justamente eu defini esses três ângulos, alfa, beta e gama, e uma das informações centrais agora diz uma propriedade que lembra a desigualdade dos lados de um triângulo, que diz que qualquer ângulo da face, ou alfa, ou gama, ou beta, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, vamos dar um exemplo bem simplesinho. Se esse ângulo aqui for de 60 graus, e esse ângulo aqui for de 70 graus, aqui o meu triedro, tem um outro ângulo lá atrás. Esse ângulo lá atrás, é x, x tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, x tem que ser obrigatoriamente menor que 130 graus. Se for maior, não fecha o triedro, né? Então, todo triedro tem essa característica, né? O lado, um ângulo de qualquer uma das faces tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Essa é uma informação. E a outra é, se você somar esses três ângulos das faces, o ângulo x, o ângulo de 60 e o ângulo de 70, eles têm que sempre ser menor do que 360. Então, a soma dos medidos em grau, né, dos ângulos e um triedro tem sempre que ser menor do que 360. Então, no caso aqui, se eu completar aqui essa ideia, x mais 130 menor que 360, então x tem que ser menor que 360 menos 130, o que dá 230. Ou seja, por essa outra desigualdade, eu concluo que esse ângulo não pode ser, tem que ser menor do que 230. Então, essa relação, essas duas relações são bem importantes. E vamos agora pegar um exercício dessa parte. E vamos pegar aqui o exercício número 2. Vamos para a mesa novamente. Aí o segundo exercício aqui, ó, é esse aqui. Ó. Então, deu o seguinte, num triedro, você vê que tem, né, o vértice do triedro é esse vértice V. Os ângulos das faces medem 110, já está marcado 110 aqui, e o outro 140. Quanto mede o outro ângulo lá atrás? Então, usando as duas desigualdades que nós acabamos de falar, cada diedro tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, x tem que ser menor que 250. Essa é uma. E a outra? A soma desse ângulo x mais 110 mais 140 tem que ser menor do que 360. É a segunda desigualdade básica. Aqui vai dar 360 menos 250. Daqui eu concluo que x tem que ser menor que 110 graus. Como são duas condições, a gente tem que fazer a interseção das duas. Então, o que resta de interseção entre esses dois intervalos é a região dos ângulos menores do que 110 graus. Agora, isso, né, como valor. Só que agora também, esse ângulo x pode ser o menor dos ângulos. Então, eu vou pegar o maior deles, que é 140, e vou ter que dizer que ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, 110 e x. Então, daqui eu vou concluir que x tem que ser maior do que 30 graus. Juntando essa informação com essa daqui, essa informação é a mesma dessa, né? Só que
aqui considerando que x é o maior dos ângulos, e aqui considerando que 140 é o maior dos ângulos, tá? Então, resposta final, x tem que ser maior do que 30 e menor que 110. Se você botar um ângulo fora dessa faixa, o triedro não existe, tá? E, finalmente, o último conceito. Agora vamos para o conceito de ângulo poliédrico, que agora você tem quantos planos, quantas faces você desejar, né? Então, você pode imaginar, quando você faz uma seção, você forma um polígono de N lados, quantos lados você quiser. Continua a mesma coisa, V é o vértice, A1, A2, A3 são as arestas, A1, V, A2 é o primeiro ângulo da face, A2, V, A3 é o segundo ângulo da face, um é esse ângulo, outro é esse aqui, e assim por diante. Então, temos aqui a figura do ângulo poliédrico, e aí vale a mesma relação que a gente falou para o triedro, só que a gente agora estende para o poliedro, um ângulo poliédrico qualquer, ou seja, qualquer face do ângulo poliédrico tem que ser menor do que a soma das demais. Essa é uma primeira informação. E a segunda, a soma de todas essas faces não pode passar de 360. Então, você, por exemplo, você visualiza um cubo, né? Só para a gente pensar aqui. No caso, vai ser um ângulo triédrico, né? Você olhar aqui esse vértice, esse ângulo somado com esse, dá 270. 270 é menor do que 360. Se você pegar uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais sejam triângulos equiláteros, então você tem aqui um ângulo da face de 60, um segundo ângulo da face de 60, um terceiro ângulo da face de 60, e lá atrás, um quarto ângulo de 60. Então, veja que a soma dos quatro, 60 mais 60 mais 60 mais 60, é um ângulo poliédrico, tem 4 vértices aqui no topo dessa pirâmide, tem que ser menor do que 360. É isso que afirma isso aqui, ou seja, de fato, 240 é menor que 360. Pronto, aí agora vem exercícios, né? E vamos pegar um exercício para a gente resolver a respeito de ângulo poliédrico. E pergunta aqui, quantos tipos de ângulos poliédricos convexos podemos formar com todas as faces iguais a 60? Então, se aqui for 60, aqui for 60, e lá atrás for 60, eu posso fazer um ângulo triédrico, né? Um triedro é possível fazer com ângulo de 60 graus. Agora, será que dá para fazer com 4? Eu acabei de fazer agora, né? 60, 60, 60 e lá atrás também 60. Então, dá 240, é menor que 360, então o ângulo tetraédrico também é possível, né? Esse é um ângulo tetraédrico. E agora, se tiver 5, pode? Então, 60 com 60 com 60 com 60 e com 60 lá atrás vai dar 300. 300 é menor que 360. Então, existe um ângulo pentaédrico, sim. Agora, já não existiria o ângulo hexaédrico, né? Com ângulo de 60. Por quê? Se eu fizer 6 de 60 agora, 6 vezes 60 dá 360. E a soma deles não pode ser igual, tem que ser menor que 360. Então, fica falsa essa informação. Então, no caso, 60 tem ângulo triédrico, ângulo tetraédrico, ângulo pentaédrico. Então, nós temos essas opções. Já com 90, 3 de 90 é possível ter o triédrico, 4 de 90 já não pode fazer mais. Já não tem mais ângulo tetraédrico com 90 graus. E 40 graus, tem triédrico, posso ser 3 de 40, 120. Tetraédrico, 4 de 40, 160. 5 de 40 dá 200, menor que 360. 6 de 40 também dá 240. 7 também dá. 7 vezes 40 dá 280. 8 também dá, que dá 320. Então, é possível a gente fazer até um ângulo octaédrico com ângulos da face de 40 graus. Agora, já não pode fazer um eneaédrico, né? Ou seja, um de 9 faces. Porque 9 vezes 40 já daria 360.
e aí igualaria com aquele limite nosso que nós falamos. Então, aqui, na letra A, é triédrico, tetraédrico, pentaédrico. Na letra B, só triédrico. E na letra C, triédrico, tetraédrico, pentaédrico, hexaédrico, heptaédrico, octaédrico, 8. E acaba aqui no de 8, tá certo? Essa seria a resposta. É isso, galera. Então, terminamos essa primeira parte com esses conceitos. Conceito de diedro, triedro e ângulo poliédrico. Sugiro a vocês agora fazerem os exercícios dessa apostila, tá? Um grande abraço para vocês e até a aula de número 11, né? Acabamos de fazer a aula de número 10. Então, aguardo vocês agora na aula 11, onde vamos falar de conceitos básicos da geometria espacial de posição, tá? Alguns postulados e algumas propriedades básicas que nós precisaremos bastante. Valeu, galera. Um grande abraço e até a aula 11. Valeu.